né? Porque um ponto interessante, Fátima, que talvez valha a pena a gente mastigar, você em especial, porque eu não sei se eu vou conseguir falar muito sobre isso, é porque nosso cérebro, ele tem, né? Acho que a gente pode falar dessa questão dele estar mapeando pistas de segurança e de perigo, Sim. e uma das... Ou seja, você está avaliando aqui, né, potenciais perigos que tem aqui nessa sala, potenciais, o que tem de seguro, o que pode me ajudar a me sentir mais seguro. E dentro desse cálculo que é feito, acho que talvez ininterruptamente, tem essa questão de avaliar seu grupo, né? Se meu grupo está aqui, tem essa percepção do que faz parte do meu grupo, do que não faz parte do meu grupo. E o que não faz parte do meu grupo é inimigo ou é diferente. Então, quando a gente fala, né, de o cérebro não se identificar com uma outra pessoa, por algum motivo, por alguma característica física, talvez, isso pode gerar na pessoa uma resposta negativa, uma resposta automática, como a gente já falou, no sentido de como se aquela pessoa representasse algum tipo de perigo. É mais ou menos por aí, assim, essa realmente... Como é que funciona, né? Porque uma coisa que eu sei que você trabalha bastante, essa análise de pistas de perigo, pistas de segurança. Fala um pouquinho para nós. Isso é interessante, Andrei. A gente pensa muito assim, tem muitos trabalhos que falam sobre essa coisa, né, do estranhamento do diferente, né? O in-group e out-group, né? E é uma coisa difícil da gente... eu acho que é muito delicado. Então, acho que tem temas em ciência que a gente tem que ter um extremo cuidado, porque dependendo de como você fala, isso pode dar margem a prejudicar determinados grupos sociais. Sei. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando eu penso essa questão do in-group e out-group, eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva também cultural, né? Em que... Por exemplo, né, tem muito estudo que fala assim, a pessoa estranha o que é diferente de si, né? E você pode usar isso para justificar coisas, né, xenófobas, xenofobia, enfim. No entanto, isso só acontece porque existe uma separação, né? Então, a gente está vivendo num mundo em que cada vez você tem mais bolhas. Certo. E que não é o natural da espécie. O natural da nossa espécie, aí eu tenho uma visão até bastante otimista, mas tem muitos cientistas que vão nessa linha também, de que, na verdade, o humano é né, a espécie do Homo sapiens, ela tem como característica ser altamente pró-social. Pró-social. Inclusive, tem um pesquisador, Michael Tomazello, que diz que o humano é a espécie ultrasocial. É mesmo? É mais, ainda mais... Bom, quer dizer... É uma perspectiva, porque você pode pensar em abelhas, em formigas, em outras espécies que têm uma coisa social muito forte. É uma definição do Tomazello, que é muito interessante, né? E que ele defende, olha, os humanos são altamente pró-sociais. E aí tem outros pesquisadores, então, por exemplo, a Darcy Narvaez é uma pesquisadora que ela olha para o modo de criar as crianças, né? Então, como a gente cria os nossos filhos e tal. E aí ela entra também nessa questão da pró-socialidade, falando o seguinte, né? Se a gente olhar para o gênero humano, não só a espécie Homo sapiens, mas desde o Homo erectus, Homo neanderthalensis, todo o tempo que o gênero humano esteve no planeta, né, mais de 2,5 milhões de anos, a gente pode, mais ou menos, 99% desse tempo, a espécie o gênero foi coletor e caçador. A agricultura ela surgiu há 12 mil anos atrás, aproximadamente. Então, 99% do tempo que a gente vive neste planeta, o gênero foi de indivíduos, né, de seres coletores e caçadores. Coletores e caçadores vivem em pequenos bandos, né? E, para esse tipo de comportamento, você está excluído do bando, é risco para a sua sobrevivência. Certo. Né? E, então, assim, integrar o bando, cooperar, é vantagem para a sobrevivência daquele grupo. Né? E, na verdade, parece, né, tem pessoas falando sobre isso, que quando você passa a ser sedentário, né, a ser agricultor, é quando os humanos passam a matar para proteger propriedade. Certo. Né?
Então, assim, mas se a gente pensar no 99% do tempo que a gente está no planeta, a gente é altamente cooperativo, né? E isso está impresso nos nossos genes, nas nossas... Né? Então, isso é da nossa espécie. 12 mil anos não é nada para a evolução. Sim, é um piscar de olhos. É um piscar de olhos. É. Então, todas essas características de coletor e caçador permanecem com a gente. E a gente é altamente pró-social e a gente depende de estar inserido em grupos. Inclusive, isolamento social é muito estressante, né? Muito estressante. E aí você tem artigos que mostram que o isolamento social ativa as mesmas regiões de dor no cérebro. Sim. Né? Então, é muito fácil a gente entender, poxa, a dor é um risco para a sobrevivência. Né? E o cérebro se ativa de modo a prestar atenção naquilo, parar tudo que você está fazendo para você resolver o problema da dor, porque é um risco para a sobrevivência. Quando você tem exclusão social, o cérebro se ativa da mesma forma. Então, a exclusão social é alarmante, faz com que você pare tudo que você está fazendo e preste atenção na fonte de exclusão. Então, para a nossa espécie, isso é altamente alarmante. E aí, só voltando, né, para o ultrasocial, o Tomazello ele tem vários vídeos muito interessantes, porque, para estudar essa questão da pró-socialidade, ele pega crianças de 18 meses, e ele tem várias situações, tem vídeos na internet, eu posso passar para ti, em que você tem a criança com cuidador ou cuidadora, está sentado numa salinha, e aí tem um experimentador, que está numa situação que ele simula que ele precisa de ajuda. Então, assim, você já viu? Já vi esse vídeo. É incrível. É legal pra caramba. É incrível. Qualquer adulto que olha para aquilo... Desculpa, fala... mas eu te interrompi. Continua, porque talvez quem está ouvindo não conhece. Ele finge que não está conseguindo abrir o armário. Abrir o armário. E aí a criancinha fica olhando, não era isso? É. E aí eles estavam avaliando para ver se ela iria lá ajudar, né? Mesmo sem conhecer ele. Mesmo sem conhecer. E ela vai. Então, elas sempre vão. A ideia é que a gente tem um componente pró-social, talvez inato. Sim. Te nasceu predisposto a ter comportamento pró-social, de interação, de cooperação. Sim.